pessoal, bem-vindos aqui ao canal. Esse vai ser um vídeo mais direto ao ponto mesmo, não vou editar muito. Vai ser um vídeo mais... um vídeo mais conversa, podemos dizer assim. Que é um vídeo com um misto de análise, um misto de desabafo. E o filme que inspirou esse vídeo é o Scott Pilgrim versus The World, que é um filme que, sei lá, ele tem tantas nuances, tantos detalhes assim, em relação à leitura da realidade, que realmente me fez pensar em muitas coisas, tá? Primeiramente, a geração Z, né? O que sobrou para a geração Z? Bom, eu sou dessa geração, tá? Eu ouvi uma fala, acho que foi do Ryan Santos, eu não sei se foi um short ou algo que me apareceu aleatoriamente, que ele falando que a geração Z nasceu no momento errado da história. Que, de certa forma, comparado a isso, a gente é como se fosse os alemães, os jovens alemães ali perto da Segunda Guerra Mundial. E acho que, apesar de eu não gostar muito do Ryan Santos, eu acho ele uma figura muito folclórica, muito contraditória, assim, podemos dizer assim. Ele faz tudo muito para viralizar. Mas, deixando um pouco ad hominem, né? Acredito que essa é uma fala muito certeira, sabe? Porque a gente não consegue comprar uma casa, né? A gente não consegue comprar um apartamento. A taxa de juros no Brasil chega a quase 15%. Então, possivelmente, a gente vai demorar muito para conquistar uma casa própria, um apartamento. Muito possivelmente, ainda mais se você vem de uma classe média baixa, possivelmente você só vai conseguir ter algo seu lá pros 30 a mais mesmo. E em questão de falta de perspectiva também é uma coisa muito endêmica dessa geração, né? Então a gente tem realmente uma falta de perspectiva. Muito se fala que o governo Lula conseguiu reduzir, teve a menor taxa de desemprego da história. Mas se a gente for olhar os dados mesmo, se a gente for olhar a nossa realidade, a gente percebe que geralmente os empregos que estão sobrando, na verdade, no mercado de trabalho são aqueles empregos que têm pouca, geralmente, escolaridade, exige um mínimo ali, sabe? Um mínimo de instrução, de escolaridade ali, para você desempenhar aquelas funções, né? E se a gente olhar, por exemplo, o mercado de trabalho, aquelas profissões que mais remuneram bem, a gente vê, na verdade, uma competitividade ali. E é claro, né? Se a gente for olhar a geração Z, né? Primeiro, ela já tem um puta preconceito com a escala 6x1, né? O que eu acho correto, legítimo. E a galera, ela quer viver de renda passiva. A galera não quer se matar numa escala 6x1, né? Não ter nenhuma diversão, viver para trabalhar, isso é óbvio. Então a gente vem num cenário onde o mercado de trabalho ele não tá legal. A gente tem um problema da falta de perspectiva de vida. A gente não consegue adquirir os bens materiais, como por exemplo a geração Baby Boomer, né? Que ali entre 1945 ali até 1960 ali, os anos iniciais, que é geralmente o seu avô, né, ou sei lá, dependendo até seu bisavô, que ele conseguia, cara, comprar diversas, sabe, porção de terra a um preço muito baixo, sabe, principalmente ali na região do Mato Grosso do Sul, onde eles compravam, tinha uma facilidade que o governo dava, que as pessoas conseguiam realmente, sabe, comprar porções e porções de terra e, sei lá, e virar um fazendeiro ou contratar pessoas para trabalhar para você ali, e a pessoa conseguia realmente enriquecer, ou mesmo que seja construir ali uma casa ou algo do tipo, simplesmente só para morar, só para passar um tempo ali. Eles tinham essa possibilidade, coisa que a gente não tem, entendeu? A gente vive, principalmente se você vive numa grande capital aí, cara, os apartamentos estão ficando cada vez mais reduzidos, entendeu? Isso afeta psicologicamente a gente também. Acho que, inclusive, deve ter pesquisa assim, acho que eu já li muito a respeito, de que o espaço reduzido do ambiente que você vive, sabe?
se ele é um ambiente que é, sabe, tipo, é uma casa muito pequena, um apartamento muito pequeno, influencia ali no seu humor, sabe? Se você vive em um apartamento muito pequeno ou numa casa muito pequena, geralmente você tem uns níveis de estresse mais acentuado ali. E principalmente se você mora com outras pessoas, né? Então, se você mora com, sei lá, com seu pai, sua mãe ou outra pessoa, sei lá, você geralmente tende a brigar mais também, entende? Então, cara, é um cenário assim totalmente. Claro, esse não é um vídeo exatamente sobre a cultura cyberpunk, mas é um tema que ele não tá diretamente ligado, mas indiretamente tá, sabe? Tipo, as obras cyberpunk já vinham alertando isso há muito, muito tempo, desde os anos 80, né? E a gente chega num cenário cada vez mais intancável, cada vez um cenário mais pesado, sabe? O filme que influenciou esse vídeo, conforme eu comentei, é o Scott Pilgrim versus The World, né? Contra o Mundo. Esse filme ele foi lançado em 2010. Ele foi um fracasso de bilheteria, arrecadou quase nada na época. Mas hoje em dia ele é tipo um filme que ele conquistou o público que naquela época ele não conseguiu conquistar. E existe várias nuances dentro desse filme que inclusive me inspirou, conforme eu falei, a fazer esse vídeo, que é muito dos problemas que eu vejo na geração Z, eu já vejo muito nesse filme, sabe? Tipo, principalmente o caos ali que existe na vida do Scott Pilgrim, né? Aquela apatia, aquela falta de perspectiva, né? Ele tem uma banda que ele é o baixista, mas ao mesmo tempo ele não procura conseguir um contrato com essa banda, ele não procura evoluir ali a banda, né? E ao mesmo tempo ele é um cara que ele aceita tudo e tudo mais, e ele é um cara desempregado, e as relações com que ele vai tendo ali com os membros da banda, tipo, lembra demais, assim. Então acho que é um comparativo interessante. E, enfim, cara, a trilha sonora, tudo mais, eu acho que isso é um filme que realmente, assim, ele é um filme muito pra frente, né? Se a gente for pegar aqueles filmes com uma pegada razoavelmente teen daquela época, como o Superbad ou American Pie, ou é que as vantagens de ser invisível ele é muito para baixo, né? Mas assim, todos aqueles filmes que eu tô comentando aqui, eu acho que eles faziam uma referência muito forte à geração millennial. O Scott Pilgrim, acho que é um filme que foi lançado em 2010, que ele era tão pra frente que faz sentido ele não ter conseguido muita bilheteria no ano que foi lançado. Mas ele era um filme que falava mais sobre o futuro do que necessariamente ali 2010. E nesse vídeo eu tenho falado muito sobre os problemas, sobre o caos, né, que a nossa geração tem vivido, mas uma coisa importante também é apontar soluções. Existe um conceito dentro da filosofia que é a visão de Platão, né, que é você, como se você estivesse flutuando no ar e você conseguisse enxergar a cidade com suas ruas, com suas avenidas, e você conseguisse enxergar o todo, sabe? Ou seja, tudo em uma perspectiva maior. E o que casa também com o filme do Scott Pilgrim, que é exatamente isso. É um filme muito sobre amadurecimento, sobre você fazer uma leitura da realidade de uma forma mais equilibrada. De você... A gente sabe que, ok, tá tudo ruim na economia, mas essa é a nossa situação, entendeu? A gente procurar soluções a partir desse problema. Então é a gente, ok, é aquilo que na filosofia estoica fala-se muito, né? Que o obstáculo ele se torna o caminho, né? Então, ok, se a gente tem esses obstáculos, vamos transformá-los, né? No próprio caminho, né? Ou seja, uma escada para aquilo que a gente quer fazer, entendeu? Conseguir achar a nossa própria vibe, o nosso próprio espaço dentro desse imenso turbilhão. E se a gente for olhar também por questões de gênero, a gente percebe uma derrocada também, né? Eu acho que o problema da derrocada, da decadência, podemos dizer assim, não é só a palavra decadência, né?
mas como as coisas estão decaindo rápido demais. Tipo, a gente não consegue ver as coisas decaindo gradativamente. As coisas estão numa velocidade tão rápida que as coisas decaem muito rápido. Só para dar um exemplo aqui para vocês, eu vou falar um pouco também sobre as mulheres também, né? Se a gente for olhar a geração Millennium, a gente percebe que as gurias, principalmente novas dessa geração aí, que vamos pegar ali por volta ali de... a geração Millennium, ela pega ali, acho que é metade de 85 e vai até os anos 90 ali. É uma guria que ela tinha, vamos lá, de 2010 ali, naqueles anos ali de 2010 ali, bem no comecinho. Bom, se a guria, ela não queria exercer algum cargo de liderança, podemos dizer assim, né? Mas ela, vamos supor que ela fosse de classe média baixa. Pô, com muito suor, sabe, muita luta ali, até incentivo dos pais, a guria conseguia ali conseguia entrar ali num curso de direito. Rapidamente ela já conseguia uma posição ali trabalharia ali no escritório de advocacia. Ou se a guria era muito boa em matemática, entraria ali no escritório de contabilidade, enfim. E se a guria, sei lá, se desse muito bem com a área da comunicação, ia fazer jornalismo, isso era muito comum nessa época. Cara, hoje em dia, a guria que estudava com você ali, se você é da geração Z, pô, ali no fundamental, no ensino médio, cara, é muito comum, cara, você, tipo, tá olhando as redes sociais e perceber que, tipo, a guria tá no OnlyFans da vida ou no Privacy, né? Então, tipo, é um cenário que até mesmo as questões de gênero estão aceleradas nesse sentido também, sabe? Tipo, não é que as coisas estavam gradativamente acontecendo e caiu pra isso. Não, as coisas estão decaindo muito rápido. Isso afeta muitas coisas, né? Afeta toda uma psicologia mental dessa geração. E que me faz pensar muito, tipo, mano, e quando essa geração Z for pai? Tipo, a maioria da galera da geração Z, sabe? Educar uma outra geração. Eu acho que, meu, a tendência, tipo, sabe, são tantos danos mentais que é realmente difícil de consertar, sabe? E o capitalismo, ele acelerou de certa forma isso também, tipo, transformando tudo em um produto ali. Então o cenário, meus amigos, é bem, bem complicado, né? Esse ano a gente vai ter eleições aqui no Brasil, né? A gente possivelmente vai ter aí mais um dessas farsas políticas aí. E é complicado, cara. É complicado se você tem... vamos dizer aí, se você não tem um QI 10 no Brasil, você viver num país que vai voltar tudo de novo, né? Vai voltar aquelas eleições de 2022, Lula e possivelmente o filho do Bolsonaro. E as coisas, cara, decaindo absurdamente, sabe? Em questão de qualidade de vida. E é isso, cara. Esse é um grande palco, um grande circo desse Brasil aqui. Bom, pessoal, final de vídeo aqui. Se vocês gostaram aqui do vídeo, por favor, curta aí. Compartilhe para um amigo seu que gosta desse tipo de vídeo. Ative o sininho também. E não deixe também de se inscrever no canal. Fique à vontade na seção dos comentários. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.